Pessoal, vou estar testando aqui um novo formato de conteúdo que é mais um point of view, onde eu vou mostrando meu dia a dia, desenvolvimento aqui e outras coisas também da minha vida que eu gosto de falar, como espiritualidade, produtividade, mas dando feedback aqui de como é que tá com poucas atualizações. Basicamente, a página dele tá pronta, tá? Tá pronta. A gente já tem alguns assinantes, até o momento são 7 assinantes. A gente fez uma estratégia aqui para mais agressiva de colocar uma promoção mesmo, né? Então o anual tá R$ 99,90, mas isso aqui depois eu vou aumentar. O objetivo é chegar a colocar um preço do anual de R$ 149,90, trimestral, se eu não me engano, é R$ 59,90 e o mensal R$ 24,90, se eu não me engano, tá? Mas voltando aqui, a página já tá pronta. Isso aqui, obviamente, precisa ter pontos de ajuste na copy, porém, vai assim mesmo, né? Porque é melhor você, como até a frase que tem no canal, faça, erre, mas faça. Aqui também eu já configurei, deixa eu dar um Ctrl Shift R aqui, já configurei o pixel dele, já tá tudo certinho. Engraçado, isso aqui foi tudo via código, bem mais fácil, pô, do que GTM e tudo, porque querendo ou não, né, aí ajuda. E aqui eu já configurei, por exemplo, a pessoa aperta aqui, para eu ter traqueabilidade, né, eu consigo receber lá no Facebook as pessoas que clicaram no botão da headers, para eu saber quantas pessoas estão clicando, ou seja, não estão vendo a cópia, por mais que seja pouco, mas ainda tem cópia aqui, e quantas pessoas viram a seção de preço. Além disso, como eu estou utilizando o Stripe, eu não consigo colocar o pixel do Facebook dentro do Stripe. Então eu preciso fazer a questão do Initiate Checkout e também compra confirmada, tudo via fora dele, né? Então nesse caso aqui, quando o Initiate Checkout acontece quando a pessoa preenche esse formulário aqui e aperta aqui, né? Aí ela vai pro Stripe e eu mando pro Facebook ali que ela iniciou o checkout. E quando ela compra, ela é redirecionada para uma página de sucesso de compra, né? E aí eu mando novamente pro Facebook que a compra foi finalizada e correta, né? E também como consegui colocar, como tá em código, né? De forma dinâmica, o preço que a pessoa comprou, e aí eu consigo ter essa rastreabilidade. Então, uma outra coisa que eu tô fazendo é que ontem eu descobri, até coloquei aqui, ó, nesse aplicativozinho aqui, só para lembrar, eu descobri alguns erros, não é erros, mas bugs lá no Pulpix, que é, hoje eu fiz um registro, ontem eu fui almoçar, né, com os amigos, e o almoço de saída com o amigo, e ele fez, em vez de colocar almoço, ele colocou jantar. Talvez o problema seja na UTC, eu tô analisando isso aqui agora. E também essa questão aqui, implementar filtros avançados nas transações. E um outro ponto eu implementei agora a categoria, que você pode criar categorias personalizadas no Pulpix, só que o bot ele já suporta isso, porém, ele não está otimizado completamente, porque quando você vem aqui, ó, no Pulpix, no aplicativo, quando você faz um registro, por exemplo, de uma categoria personalizada, ele fica assim, sabe? E da forma como o bot tá fazendo, ele não tá fazendo ainda, destacando dessa forma aqui, quando você vai ver as suas transações, porque esse ajuste eu fiz quando eu fui implementar isso no front-end, que é justamente o aplicativo, né? Aí eu vou fazer esse ajuste agora e também fazer o ajuste do horário, né? Não ter esse problema, por exemplo, ontem, saí pra almoçar, coloquei que almocei, saí pra almoçar com os amigos, né? E o bicho colocou janta, talvez pelo UTC, né? Talvez pelo work que tá em algum canto lá de fora do país, né? Como se fosse assim. E o UTC não tá pegando o UTC do Brasil. Faz esse ajuste pra justamente não ter mais esse problema, que é um bug, né? E outras coisas também, aqui no Milestones, né? Por exemplo, eu criei alguns Milestones para me ajudar a implementar de forma correta ali as atualizações que precisavam, né? Colocar dentro do Pulpix. Aqui eu coloquei os que estão fechados. São esses aqui, né? Correções críticas, que era correções de... Até posso puxar aqui, ó. Correções de quebra de mensagem de confirmação, melhorar logs, handler fixo para consultas e liberar a sessão automaticamente. Isso aqui foi um erro que eu percebi que quando dava um erro, por algum motivo dentro da lógica, ele ficava travado, porque dentro do banco que eu criei, né, para dar suporte justamente ao bot, existe uma questão de você ter sessões, quando você vai fazer um registro, ele abre uma sessão de operação e essa sessão, ela trava as outras, para justamente você ter a garantia que o registro que você fez, ele realmente foi implementado. Aí teve essas correções críticas, teve alguns ajustes também que eu fiz de melhoria no sentido de latência, que foi colocar alguns KVs lá, que é meio que um cache, né? E melhorou também isso aqui, só passa pelas outras. A gente teve aqui a fundação, que é o banco de dados, que é justamente a parte das tabelas que precisavam ser criadas para implementar todos os milestones, outros milestones. E aqui estão todos os outros. A personalização, colocar a cartão de crédito, conta compartilhada, que isso aqui é bem interessante, porque é voltado mais para casal, né? Quando os dois conseguem, por exemplo, estar fazendo registro no Pulpix e ir para a mesma conta, para justamente você conseguir ter uma análise mais detalhada, né? E também não precisar, por exemplo, hoje o que acontece lá compra alguma coisa, vai para veterinária, enfim,
ela precisa me mandar para eu colocar lá dentro do Pix. Ó, Robson Castilho tanto com Uber e tal. E não é legal isso. É bom ela fazer lá um registro e já ir para a mesma conta que a gente tem lá no Pix. E também, por fim, a gente tem essa gamificação escalável, que hoje, para vocês entenderem, o Pix, quando você vai se manter constante dentro dele, ele vai te entregando algumas conquistas, né? Através de figurinhas, para justamente tentar ali te fazer querer receber elas, né? Porque só em ter, você saber que você vai receber algo, você vai querer estar constante ali. O objetivo sempre é ajudar o usuário a se manter constante, fazendo seus registros financeiros. E aqui também os milestones que eu criei no app. Todos eles são aqui, ó. Formatação BR, um problema que eu vi, colocar aniversário. Isso aqui foi o seguinte. Normalmente, meu objetivo é criar uma solução que realmente ajude as pessoas e que as pessoas sintam prazer em usá-la, né? E uma coisa que eu coloquei foi: quem fizer aniversário vai pedir lá no seu aniversário. E quando for o dia do seu aniversário, você vai receber uma mensagem do Pix, com o intuito de justamente gerar esse relacionamento com o cliente, né? E aqui, por exemplo, também a gente tem outro milestone que foi para o plano Pix, que estava um pouco estranho, sabe? Não estava muito bom. Aí eu melhorei essa questão do plano Pix. Basicamente, o que seria esse plano Pix? É você criar uma meta personalizada para você de gastos, onde você simplesmente aceita, tá vendo aqui, ó? Você aceita e ele já seta tudo certinho de forma automática nas metas de gasto por categoria, para você não precisar vir aqui e colocar, entendeu? Lá você coloca suas informações. Aqui, por exemplo, o novo plano. Se você já tiver gastos registrados, ele já puxa esse resumo aqui, mas você pode, obviamente, depois vir aqui em continuar e fazer os ajustes. Por exemplo, mora de casa, deu esse valor aqui que ele mapeou, mas não é. Aí você vai lá e ajusta, entendeu? Coloca tudo aqui e aceita plano. Na medida que você aceita o plano, ele já vem aqui e seta todas as metas por categoria, entendeu? E essa questão de personalização do texto livre é justamente o usuário colocar algumas informações como input para o Pulpix, né? E a gente utiliza um LLM para extrair essas informações para que as interações do Pulpix com essa pessoa sejam personalizadas, baseadas nessas informações que ele forneceu. Novamente, o intuito é criar um aplicativo que seja interessante para você usar, né? Seja que você goste de usar ele porque é interessante, não sei explicar bem. E também a questão das categorias personalizadas. Implementei ela ontem. Um ponto que eu vi que era necessário, pessoal, era o seguinte: quando eu vou criar uma categoria personalizada aqui, como eu estou utilizando um bot, né, para fazer essa categorização, eu preciso, por exemplo, aqui, ter uma descrição rica para que o bot consiga entender na hora que ele for setar qual categoria está relacionada àquele gasto que a pessoa está registrando, gasto ou receita. Por isso que eu tive que colocar IA aqui. A pessoa coloca o nome da categoria, por exemplo. Coloca o nome. Tá aqui, teste, né? Coloca teste. Aí aqui você dá uma descrição breve. E aqui você pode falar das suas palavras, entendeu? Aí quando você clica em continuar, a LLM vai entender o que você falou, né? E vai gerar isso aqui, ó, basicamente. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Quem fez essa descrição aqui foi a IA, né? Por exemplo, ela colocou doação de 10% dos rendimentos para a igreja ou instituição religiosa. Palavra-chave: dízimo, igreja, doação, oferta e contribuição. Aí aqui eu já coloco fallbacks, né? Por exemplo, categoria principal, impostos e obrigações, subcategoria impostos e taxas governamentais. E também, por fim, eu coloco para IA gerar palavras-chave. Para quê? Quando a pessoa for lá e colocar, até aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver se eu fiz isso aqui ontem. Aqui, eu mandei um áudio, por exemplo, falando que eu tinha para testar, né? Fiz o dízimo. Aí ele entendeu e colocou aqui, ó, R$500, categoria dízimo, que é justamente a categoria personalizada, e que foi a descrição. Esse áudio aqui não ficou certinho porque ele meio que entendeu meio dízimo, mas eu coloquei assim: paguei o meio dízimo, entendeu? Mas ele entende, né, que é uma categoria personalizada que eu tinha criado e estava no banco. Então, bem, até o momento é isso. Eu agora tenho 2 grandes atualizações para fazer, que é justamente criar essas contas compartilhadas e colocar também a questão do cartão de crédito. Mas já deu certo, tá ficando bem legal. Então, esse é o novo formato, tamo junto aí.